menor que o esquerdo devido à restrição ali do crescimento pelo fígado, tá? Lembrar que no início do desenvolvimento os rins estão localizados na cavidade pélvica, né? E ali por volta então de 9ª semana eles vão começar a ascender até chegar à localização habitual ali na região lombar, tá bom? Se por algum motivo aquela ascensão dos rins, né, não ocorrer da forma que deveria, a gente vai ter então as anomalias de posição, que são as ectopias renais. Tá? Anatomicamente a gente consegue identificar bem, né, o parênquima renal, que ele tem uma ecogenicidade menor. Lembrar que o parênquima ele é constituído pela cortical renal e pelas pirâmides renais, e uma área central, né, mais hiperecogênica, né, devido à presença de um conteúdo gorduroso maior, que é o seio renal. Tá bom? Como principais variações anatômicas, a gente vai ter a hipertrofia da coluna de Bertin, que é a justaposição, né, então, de 2 septos ali interlobulares. Tomar cuidado para não confundir com tumor, né? O defeito parenquimatoso juncional, né, que se dá durante a fusão ali indevida entre as massas renais superior e inferior, a lobulação infraesplênica, né, ou corcova de dromedário, né, que é a impressão do baço sobre o contorno renal, então ele só é observado do lado esquerdo, e a persistência das lobulações fetais, em que a gente vê essas reentrâncias aqui, né, no contorno renal, porém sem afilamento do parênquima, e essas lobulações, essas reentrâncias, elas estão alinhadas ali com os septos interlobulares, tá bom? Bem, como anomalias congênitas, a gente pode ter anomalias de número, né? Então, quais são? A agenesia renal, na qual o rim não se forma, ou um rim supranumerário. A gente vai ter um rim a mais, geralmente esse rim supranumerário ele é menor e fundido, né, ao rim normal. Podemos ter anomalias de tamanho, então a hipoplasia renal é um rim que tem um aspecto normal, parece um rim normal, só que ele é pequeno, né? Então ele tem menos unidades aí, menos néfrons, tá? E a função renal vai depender do grau ali de hipoplasia. Tá? Podemos ter as nefromegalias, geralmente associadas a essas síndromes de Beckwith-Wiedemann ou de Perlman, que dão essas órgãos grandes, né? Então macroglossia, hemipertrofia, né? Então geralmente associado a essas síndromes, tá? Podemos ter as anomalias de rotação, né? Então lembrar que no rim primitivo o hilo renal ele é mais posteriorizado. Então dessa posição fetal até a posição normal que a gente encontra aqui, né, no adulto, que é essa posição anteromedial, podemos ter os graus variados aí de anomalia. Tá? Então, aqui no diagrama C mostrando uma rotação incompleta, né? Então, você vê que ele começou a rodar, mas não chegou até a posição normal. Aqui, na D, é o contrário, ele rodou e passou. Então, uma hiperrotação. Aqui é uma hiperrotação exagerada, em que o hilo, em vez de estar medial, está lateral. E aqui o rim rodou no sentido inverso, né? Então, uma rotação invertida. Tá bom? Bem, a gente falou rapidamente aí das ectopias, que é a ausência de migração cranial, né? Então, geralmente, quando a gente encontra, né, esse rim ectópico, ele é unilateral e é mais frequente do lado esquerdo. A ectopia ela pode ser classificada como simples ou cruzada, vai depender, né, da localização do rim em relação à JUV, a implantação do ureter na bexiga. Tá, então, quando o rim e a implantação do ureter na bexiga estão do mesmo lado, a gente fala que é ectopia simples, tá bom? Se o rim está de um lado e a implantação do outro, o rim cruzou a linha média, então nós temos a ectopia cruzada, tá bom? Lembrar que esses pacientes que têm ectopia, né, eles podem ter associação com outras malformações geniturinárias, podem ter uma chance maior aí de refluxo vesicoureteral, implantação anômala de ureter, você pode ter outras alterações associadas. O rim ectópico, frequentemente, ele pode estar fundido ao rim tópico, tá? Bem, rim em ferradura, né, é outra anomalia.
na qual os polos inferiores dos rins, eles ficam unidos por uma faixa de tecido. Esse tecido pode ser fibrose ou pode ser tecido parênquima funcionante, tá bom? Anteriormente, os grandes vasos abdominais, então a aorta e a cava inferior, tá? Bem, devido a essa fusão, né, há uma rotação ali incompleta dos rins e os hilos ficam anteriorizados, tá bom? Isso predispõe refluxo, cálculo e infecção, tá bom? Além do refluxo, podemos ter outras malformações associadas, tais como duplicação do sistema coletor, ureter retrocaval, atresia esofágica, malformação onoretal e etc, tá bom? O aspecto do rim em ferradura é bem característico, né? A gente consegue ver um rim que tem o hilo anteriorizado. Quando você tenta medir o rim, o polo inferior dele, ele fica mal definido, fica difícil de você localizar onde colocar exatamente o seu caliper. Toda vez que isso acontecer, dá uma varrida, né, anteriormente à coluna, e aí a gente encontra essa faixa aqui unindo os polos renais inferiores, tá? Bem, estenose congênita da JUP, né, é uma outra anomalia, né, aqui envolvendo ureter e sistema coletor, em que a gente tem um desenvolvimento anômalo das fibras musculares aqui, né, do ureter com fibrose. Tá? A JUP geralmente ela é unilateral, mais frequente à esquerda, né? E o achado ultrassonográfico pode variar em relação ao grau de dilatação pielocalicinal. Então, desde leve até acentuada, né? Então, com aquelas dilatações acentuadas e crônicas podem levar a um afilamento de parênquima e você encontrar lá só uma massa cística. Agora, o que é fundamental para a gente fazer esse diagnóstico é que o ureter seja normal, né? Então, a gente vê uma dilatação da pelve cálice, porém não vê dilatação ureteral, tá? Então, ureter normal, tá? Bem, mega-ureter congênito, gente, é importante lembrar que é a causa mais comum de hidronefrose no neonato, tá bom? Então, no recém-nascido, causa principal de hidronefrose, mega-ureter congênito, tá? Lembrar que trata-se de uma obstrução funcional. Então, esse segmento mais distal do ureter, ele não tem peristalse, né? Então, o segmento distal, ele é aperistáltico, ocorre mais em meninos e do lado esquerdo. No ultrassom, a gente vai ver graus variáveis aí de dilatação do sistema coletor, desde uma ectasia leve aqui do ureter no segmento aperistáltico até uma ureterohidronefrose acentuada, tá? Então, varia bastante, pode variar, tá? Bem, chegamos aqui na duplicidade do sistema coletor. Duplicidade do sistema coletor é um tema bastante querido, né, pelas provas aí, tá? Então, é a anomalia congênita mais comum, tá? A duplicidade do sistema coletor, ela pode ser parcial ou completa. Parcial quando? Quando os dois ureteres, então cada pelve renal se continua com um ureter, quando eles se juntam para formar um ureter único antes de implantar na bexiga, a gente tem a duplicidade parcial. Quando cada componente piélico tem o seu ureter inteiro e cada um desses ureteres vai se inserir em locais diferentes na bexiga, a gente tem a duplicidade completa, tá? Quando a duplicidade é completa, em 20% dos casos, né, dos pacientes, a duplicidade pode ser bilateral. Tá bom? Bem, existe uma regrinha que sempre cai na prova, né? Quando cai, eles gostam dessa regrinha, né? Que é essa daqui. Tá? O ureter que drena a unidade superior, tá? Então esse ureter aqui, que drena a unidade superior, ele implanta ectópico, tá? Então é esse que apresenta implantação ectópica. E não só isso, geralmente vem associado a uma ureterocele. Então, esse ureter ectópico com ureterocele, ele é mais propenso à obstrução e geralmente esse componente é o que fica dilatado, tá bom? O ureter que drena o componente piélico inferior, geralmente, né, ele implanta um pouquinho mais lateral e ele é mais propenso a refluxo, tá bom? Então, esse componente inferior, ele é mais propenso a refluxo e infecção,
tá bom? Aqui é um exemplo. Lembrar que, né, importante, que na prática, gente, no nosso dia a dia, a forma mais frequente da gente encontrar a duplicidade pelocalicinal não é essa daqui que tem dilatação, né, associada à ureterocele, é esta daqui. Em que a gente encontra o que é uma duplicidade da imagem do seio renal, né, que são divididas por uma faixa de tecido hipoecogênico, né, contínuo com a cortical renal e com ecogenicidade igual da cortical. Então, o achado mais frequente é este daqui. Agora, este daqui é o mais característico, né, que gosta na prova, tá bom? A gente falou em ureterocele. O que é ureterocele? A ureterocele, né, é a dilatação cística daquele pedacinho do ureter que atravessa a parede da bexiga, né, que a gente fala que é a porção intramural do ureter. Então, aquele pedacinho que atravessa a parede da bexiga, ele dilata, né, e assume esse aspecto cístico, tá bom? A ureterocele, em 80% dos casos, está associado à duplicidade do sistema coletor e associado ao componente superior. Tá bom? Porém, eventualmente pode aparecer em outros ureteres, desde ureteros normais, duplicados, ectópicos, tópicos, tá? Então não é obrigatório que ele esteja associado, é mais frequente, mas pode ocorrer isoladamente, tá bom? Esses pacientes podem apresentar associação com outras anomalias renais, tais como rim em ferradura, rim em bolo ou ectópico, e eles são classificados, né, como intravesical ou como ectópico. Depende o quê? Quando a ureterocele está inteira localizada dentro da bexiga, ela é chamada de intravesical. Se tem algum componente da ureterocele que se insinua, entendeu, para o colo vesical ou para a uretra, ele é chamado de ectópico, tá bom? É lá, né, ureterocele. Bem, em relação às nefropatias parenquimatosas, na aula eu tentei detalhar mais ali as nefropatias parenquimatosas. Porém, gente, na maior parte das vezes, né, então as nefropatias parenquimatosas, né, englobam, né, um amplo espectro de doenças, várias, né? São as causas mais frequentes do que de insuficiência renal aguda. Tá bom? E aqui que está o problema, né? Quais são os achados ultrassonográficos? Eles são inespecíficos. É difícil você ver um rim que tem uma nefropatia parenquimatosa e tentar inferir a causa. Será que é diabetes? Será que é amiloidose? É difícil, tá? Na maioria das vezes a gente vê aquelas alterações que são comuns, né, superponíveis de uma doença à outra. Tá bom? Quais são esses achados que a gente pode encontrar? Uma hiperecogenicidade do parênquima renal. Então, geralmente a cortical fica mais hiperecogênica, mais branca do que o normal. Aí, em relação às pirâmides, ou as pirâmides ficam desse jeito, com perda da diferenciação córtico-medular, então as pirâmides também aumentaram de ecogenicidade. A pirâmide normal ela é mais hipoecogênica do que a cortical. Então, quando a pirâmide aumenta a ecogenicidade dela, fica assim, perda da diferenciação córtico-medular. E a gente encontra nefropatias parenquimatosas que é o contrário, que as pirâmides renais ficam mais proeminentes, elas ficam mais escuras, tá? Bem, nesses pacientes que têm nefropatia parenquimatosa, não é infrequente a gente encontrar uma pequena dilatação pelocalicinal sem fator obstrutivo, né, decorrente de uma atonia, né, do sistema coletor, tá bom? O nosso papel principal, né, nas nefropatias parenquimatosas, o que é? Né? Todo mundo já passou por essa situação. O paciente está lá internado, de repente entrou em insuficiência renal aguda, ultrassom, né? Então, a primeira coisa, né, é excluir causa obstrutiva. E a gente faz isso como? Dizendo se tem ou não hidronefrose. Né? Por quê? Porque a causa obstrutiva, se o paciente tem insuficiência renal aguda por uma causa obstrutiva, você aliviando aquele sistema coletor, você vai melhorar a insuficiência renal aguda dele. Tá? Então, primeira coisa é excluir causa obstrutiva. E depois ver
né, realmente se tem sinais de nefropatia parenquimatosa, aumento da ecogenicidade cortical, perda da diferenciação corticomedular ou as pirâmides muito salientes. E você vai dizer se tem sinais ou não de ser crônico. Como é que a gente vê isso, né? Nas patologias crônicas, gente, nefropatias crônicas, o que vai acontecer com o rim? Ele fica pequeno. Então é um rim pequeno, com parênquima afilado e geralmente branco. Eu falo que é o rim pequeno e branco, tá bom? Então esse rim pequeno e branco indica que, né, não é que ele pode até ter tido uma agudização da insuficiência renal, mas ele já tem um componente crônico, tá bom? Bem, importante lembrar que no início das nefropatias parenquimatosas os rins podem ter aspecto normal. Tá? Então já aconteceu com todo mundo. Você vai lá fazer o exame de um paciente que está em insuficiência renal aguda, às vezes precisando fazer hemodiálise, você chega lá, o rim está normal. Tá? Então, ocorre, tá bom? Bem, em relação ao Doppler, né, nas nefropatias parenquimatosas, gente, os achados são inespecíficos, tá bom? A gente pode ter nefropatias parenquimatosas com resistência alta, né, nas artérias intrarrenais. E essa elevação ali, o grau de elevação da resistência, né, não tem correlação direta com a gravidade ou com a etiologia. Então, a gente pode encontrar nefropatia com alteração do Doppler, né, aumento da resistência, porém, a gente vai encontrar pacientes com nefropatia, com função renal comprometida e o Doppler normal, tá bom? O que é comum? Pacientes que têm redução volumétrica por processo crônico, ou seja, na nefropatia crônica, aquele rim pequeno e hiperecogênico, eles quase todos, quando você vai fazer o Doppler, né, eles vão apresentar uma hipovascularização e se você for lá medir o índice de resistividade, vai dar aumentado, tá bom? Então, quando na fase crônica, tá bom, podem apresentar aumento da resistividade. Tá? Necrose tubular aguda, coloquei aqui na nefropatia parenquimatosa, gente, porque a necrose tubular aguda ela é super comum e a principal causa de insuficiência renal aguda nesses pacientes que estão internados. Tá? E na necrose tubular aguda, a maioria dos pacientes vai apresentar aumento dos índices de resistividade. Tá bom? Passando aqui para os cistos renais, gente, a gente vai começar com cistos corticais. A gente vai começar com cistos corticais e depois relembrar os cistos do seio renal, tá bom? Então, os cistos corticais, eles são classificados em cistos simples e cistos complexos, né? O que são os cistos simples? Importante, né? Cisto, independente de ser simples, complexo ou de seio renal, o cisto ele não comunica com o sistema coletor, tá bom? Bem, o cisto simples, né, ele tem um conteúdo seroso, é aquele cisto que a gente vê direto, que tem a parede bem fininha, regular, lisa. Se você tentar medir a espessura, é difícil de tão fininha que é. O conteúdo é anecoico e sem fluxo ao Doppler, né? Esses cistos corticais no rim tendem a aparecer, né, com o avançar da idade, principalmente a partir dos 40 anos. Tá bom? E o que são os cistos complexos? São os cistos que não preenchem esses critérios para ser um cisto simples. Ou seja, são cistos que apresentam paredes espessadas, podem apresentar nódulos, componentes sólidos murais, podem apresentar ecos, debris no seu interior, geralmente indicando que complicação. Quando eu falo em complicação de cisto, quando a gente fala em complicação de cisto, geralmente é o quê? É decorrente ou de hemorragia ou de infecção. São aqueles cistos que apresentam septos, principalmente aqueles septos grossos, aqueles septos espessos, né? Então que tem mais de 1 milímetro de espessura, a gente tem que descartar processo neoplásico. Tá bom? A mesma coisa se o septo tiver componente nodular sólido associado. Tá? Então, septo espesso, septo com componente sólido associado, tem que descartar a neoplasia. Tá? E calcificações. Então, cisto com calcificação também não faz parte ali de cisto cortical simples. Tá bom? As calcificações
de cisto podem variar de aspecto conforme a natureza. Tá bom? Então, aquelas calcificações que são fininhas, lineares, né? Geralmente são decorrentes o quê? De complicação. Então, hemorragia e infecção. Porém, aquelas calcificações que são meio amorfas, irregulares, maiores, associadas a componente sólido, são consideradas suspeitas, né, e deve-se descartar processo neoplásico. Tá bom? Bem, saindo ali dos cistos corticais, vamos falar um pouquinho dos cistos do seio renal, né? Super frequentes também. Eles são classificados em peripélvicos e parapélvicos. Qual é a diferença? Os cistos peripélvicos, vou começar pelo parapélvico, que é mais fácil. Cistos parapélvicos. Os cistos parapélvicos, eles se originam do parênquima renal, igualzinho ao cisto cortical, tá? Então, na realidade, é um cisto cortical. Só que ao invés de crescer na cortical, ele começa na cortical e cresce para o seio renal. Tá? Então, o aspecto ultrassonográfico de um cisto parapélvico é igualzinho ao de um cisto cortical. Geralmente eles são únicos ou são pouco numerosos, maiores, né? E a diferença, né, dos cistos peripélvicos, que por sua vez, eles não se originam no parênquima, eles se originam nos linfáticos que drenam os cálices renais. É este tipo de cisto que frequentemente, né, que às vezes, né, a gente vê ser confundido com hidronefrose. Então, quando se trata de cistos peripélvicos, geralmente eles são múltiplos, pequenos, menores que os parapélvicos e bilaterais. Tá? Então, são esses que muitas vezes se confundem com hidronefrose. Para vocês descartar saber se é hidronefrose ou não, né, o que você vai ter que fazer? Você vai tentar delimitar os cistos e ver se há ou não comunicação deles com o sistema coletor. A gente já viu, o cisto não comunica com o sistema coletor. Ele tem que ser ovalado, redondinho, mas você consegue delimitar, ele começa e para. Tá? Diferente de uma hidronefrose. A hidronefrose, como o sistema coletor é um sistema que é ramificado, gente, cada negocinho vai se continuando com o outro, né? Eles se comunicam. Bem, passando para as doenças císticas, começando pela doença renal policística autossômica recessiva, que a gente chama também de infantil, né? Bem, nesta doença, o que a gente tem? A gente tem uma dilatação, uma ectasia dos túbulos renais. Tá bom? Lembrar que ela pode ser subdividida, classificada, né, em 4 tipos, né? Perinatal, neonatal, infantil e juvenil. Tá bom? Nas formas perinatal e neonatal, as manifestações clínicas são graves e geralmente o nenenzinho vai a óbito nos primeiros dias. O aspecto característico é este daqui, né? Então, rins grandes, né? Com uma hiperecogenicidade, né, das pirâmides, decorrente do quê? Da interface acústica entre os túbulos dilatados. Tá? Então, é uma interface entre microcistos, que não são cistos, são ectasias tubulares, né, que dão esse aspecto aí de brancão. Tá bom? Então, aspecto rins de grandes dimensões, sem função excretória e... aqui a gente vai encontrar numerosos cistos pequenos. Muitas vezes a gente não consegue definir o cisto só pelo transdutor convexo. Às vezes você trocando ali, como são nenezinhos pequenos, trocando para o transdutor linear de frequência maior, você consegue definir melhor esses microcistos. E com aumento difuso da ecogenicidade, então, das pirâmides, né? O aspecto lembra muito o quê? De um rim esponja medular. Só que o rim esponja medular não aparece em nenê, né? Não aparece em criança, né? Então, você descarta por causa disso. Bem, nas formas infantil e juvenil, né? Então, você vai pegar crianças maiorzinhas, o quadro clínico é mais brando, tá bom? Estas formas aqui, infantil e juvenil, podem aparecer associadas à fibrose hepática congênita. Então, quando isso ocorre, essa criança vai começar a apresentar sinais de hipertensão portal, esplenomegalia, né, insuficiência hepática, né, cirrose. Né. Nessa forma, os rins se estabilizam, o tamanho dos rins se estabiliza ali por volta dos 5 anos
E a gente observa um número menor de cistos, porém de maiores dimensões em relação à essas formas perinatal e neonatal, tá bom? Então aqui uma observação que é importante: quanto mais cedo se manifesta a doença renal, maior o grau de comprometimento renal e menor de comprometimento hepático, tá bom? Bem, a doença renal policística autossômica dominante, né? Vocês veem, ela tem autossômica dominante, significa, né, que ela tem essa carga hereditária, né? Porém, em 10% dos casos, ela pode aparecer de forma esporádica. Então, nem o pai nem a mãe tem, porém aquele indivíduo, né, faz parte dos 10%, pode apresentar rim policístico. Tá bom? 50% dos pacientes que têm esta forma de doença renal policística evoluem para insuficiência renal crônica e viram candidatos ao transplante renal. E 50%, metade desses pacientes, vão apresentar cisto em outros locais, né? Então, fígado, pâncreas, baço e pulmões. Lembrar que 10 a 30% desses pacientes podem apresentar aneurismas intracranianos e de aorta. O aspecto, todo mundo já está bem acostumado, habituado, vão ser aqueles rins grandes, às vezes a gente não consegue nem medir, de contornos lobulados, né? Por quê? Porque apresenta inúmeros cistos de dimensões variadas, né, de paredes finas. Eventualmente um cisto ou outro pode apresentar paredes mais espessadas, finos septos ou conteúdo iso ou hiperecogênico, indicando que houve uma complicação daquele cisto. Então, hemorragia ou infecção. Tá bom? E no Doppler, cisto não tem fluxo. Bem, em relação às facomatoses, que são aquelas síndromes neurocutâneas, gente, as duas principais são o quê? A esclerose tuberosa e a doença de von Hippel-Lindau. Então, tanto numa quanto noutra, é síndrome neurocutânea, né? Eles vão apresentar manifestações do sistema nervoso central e aqui que a gente vai fazer a diferença. Na esclerose tuberosa, a manifestação renal, que nós estamos numa aula de rim, a manifestação renal na esclerose tuberosa é o que? A presença de cistos e angiomiolipomas, tá bom? Então, angiomiolipomas são aqueles tumores benignos em que você tem um componente de gordura, né? E por isso apresentam-se como nódulos hiperecogênicos, tá bom? Então, 80% dos pacientes que têm esclerose tuberosa têm angiomiolipoma renal múltiplo, tá? A outra facomatose é a doença de von Hippel-Lindau, né? Você também vai ter manifestações aí neurológicas, né? E a alteração mais frequentemente observada no rim, né, são cistos e tumores renais, com destaque o quê? Para carcinoma de células renais. Tá bom? Então, 25 a 45% dos pacientes que têm a doença de von Hippel-Lindau podem ter carcinoma de células renais. Tá bom? Então, esses pacientes vão apresentar nódulos sólidos entremeados a cistos. O diagnóstico aqui, realmente, ele é mais difícil pelo ultrassom, né? Quando você está procurando uma bolinha branca, né, que o angiomiolipoma num rim é muito fácil de ver, né? No carcinoma, nem sempre eles são hiperecogênicos. Então, eles podem ser isoecogênicos ou hipoecogênicos, né? Então, esse diagnóstico, essa detecção é mais difícil, tá? Bem, rim esponja medular entra aqui também nas doenças renais, tá bom? Císticas, tá bom? A gente tem uma anomalia de desenvolvimento em que a gente tem dilatação, né, dos túbulos. Tá? Então, a gente tem dilatações císticas dos túbulos coletores, né? São cistos pequenos, de 1 a 8 milímetros. Então, a interface acústica, um cistinho encostado no outro, microcisto, dá esse aspecto dessas pirâmides brancas. Tá? Bem, esses pacientes que têm rim esponja medular, eles têm uma predileção, eles têm uma maior incidência de apresentar depósitos cálcicos, né? Então, cálculos. Quando você encontra depósito cálcico, calcificação, cálculo, a gente já não fala mais em rim esponja medular, tá? Então, toda vez que você tem calcificação, né, no parênquima renal, é nefrocalcinose,
tá bom? Então, nefrocalcinose, por definição, é presença de cálculo, sais de cálcio no parênquima renal. Tá? Então, a gente fala em nefrocalcinose medular, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, rim esponja medular é causa anatômica de rim esponja medular. Nutração, um aspecto característico é esse: pirâmides renais hiperecogênicas e bem delimitadas. Tá? Bem, rim displásico multicístico, rim multicístico displásico, é a mesma doença, né? Displasia cística renal, tá bom? É a doença cística mais comum da criança, da infância, tá bom? Acredita-se que seja um distúrbio adquirido decorrente de uma obstrução completa do ureter durante o desenvolvimento do rim, tá? O que a gente vai ver? A gente não vai ver o parênquima. Geralmente o parênquima, a pelve renal, o sistema coletor, eles não se formam, né? Ou eles não se formam ou são hipoplásicos. E o que a gente vai encontrar é a presença de múltiplos cistos. E o aspecto aqui pode variar desde alguns cistos até aqueles cistos que formam, é clássico, né? Que eles formam com aspecto semelhante a cachos de uva, tá? Então, o aspecto é variável, desde hipoplásicas, então, rins menores com alguns cistos, a grandes massas císticas, tá bom? Bem, pode ser uni ou bilateral, quando é bilateral é incompatível com a vida, e quando é unilateral, o outro rim, né? Pode estar associado a alterações, então tais como refluxo, estenose de Jupe, tá bom? Então são anomalias que podem estar associadas. Gente, eu coloquei aqui a tabelinha essa classificação de doença cística renal. Vocês vão ver que doença cística renal, conforme a literatura que você pega, você vai encontrar várias classificações diferentes, né? Essa daqui é da série do Colégio Brasileiro, né, de Radiologia. Então, vocês veem que a lista é grande. A gente falou, relembrou alguma delas, as principais, porém, né, para quem gostaria de rever com mais detalhes, é só revisitar a aula nossa, né, que a gente fala de todos eles, tá bom? Bem, vamos sair ali dos cistos e entrar, então, né, nas nefrocalcinoses. A nefrocalcinose, gente, ela pode ser a nefrocalcinose, ela pode ser medular ou cortical, tá? Primeiro vamos definir o que é nefrocalcinose. Então, nefrocalcinose é a deposição de sais de cálcio no parênquima renal, tá bom? Então tem que ser no parênquima, tá? Quando é no sistema coletor, né? Cálice, pelve, ureter, né? Então é nefrolitíase, não é nefrocalcinose. Bem, esses sais de cálcio que se depositam, eles podem ser da natureza distrófica ou metastática. O que é distrófico? É aquela calcificação que ocorre num local ali do parênquima que sofreu lesão. Então, pode ser por infecção, neoplasia, isquemia, trauma, infarto. Então, algum desses fatores foi lá, né, lesou o parênquima. Então, deposição de cálcio que ocorre em tecido isquêmico ou necrótico. Então, esse tipo de calcificação é chamado de distrófico. A calcificação que a gente fala que é metastático é aquele associado a situações clínicas, né, que cursam o quê? Com hipercalcemia e ou hipercalciúria, tá bom? A nefrocalcinose, ela é subdividida em cortical ou medular, dependendo de onde ela ocorre. A nefrocalcinose cortical envolve o que? A cortical renal, né? E preserva as pirâmides renais. Este tipo de nefrocalcinose quase sempre é distrófico, né? Então, a causa mais frequente, o que é? Necrose cortical, né? Por exemplo, após um choque prolongado, aquele paciente que ficou lá na UTI, né, e povo chocado durante um tempão, teve lesão de cortical renal, posteriormente ali, né, pode evoluir com nefrocalcinose. E glomerulonefrite crônica. Bem, a outra forma, né, é a nefrocalcinose medular. Então, esta é a forma mais frequente da gente encontrar, forma mais comum.
E é essa que a gente vê muito parecido com o rim esponja medular. A gente vai ver as pirâmides renais hiperecogênicas, tá bom? Então, este tipo aqui pode ocorrer em qualquer situação clínica que se acompanhe de hipercalcemia e ou hipercalciúria persistente ou intermitente, sendo que a principal causa, o que é? Hiperparatiroidismo. Tá bom? Então, hiperparatiroidismo é a principal causa de nefrocalcinose medular. Outras causas: hipervitaminose D, sarcoidose, acidose tubular renal. Tá bom? E a gente já falou antes, rim esponja medular é causa anatômica de nefrocalcinose. Tá bom? Bem, nefrolitíase, urolitíase, né, é a deposição de sais de cálcio na árvore excretora, tá bom? Então, cálices e pelve, tá bom? Bem, lembrar que existe uma forma de cálculo que é chamado de coraliforme, devido à semelhança com o coral, né, ou o chifre de veado. Então, geralmente são cálculos grandes que apresentam múltiplas projeções em ângulos diferentes. É importante lembrar que um cálculo que está migrando, ou seja, que saiu do rim para chegar na bexiga, ele apresenta 3 pontos, né, de estreitamento nos quais o cálculo ele pode parar. Tá bom? Então, esses cálculos em trânsito, eles podem parar onde? Primeiro, lá em cima, na JUP, né? Então, junção ureteropélvica. O segundo ponto é o cruzamento com os vasos ilíacos, que geralmente é o local mais difícil da gente acessar, né? E o terceiro ponto, e que é o mais frequente, é a junção uretero-vesical. Tá bom? Bem, o cálculo, ele é sempre muito parecido em todo lugar. A gente vai ver como uma imagem hiperecogênica, pode ter ou não sombra acústica, né? O ultrassom é um método bom para fazer o diagnóstico de nefrolitíase quando os cálculos são maiorzinhos, então ali a partir dos 5 milímetros, né? E abaixo de 3 milímetros, gente, não coloquem, né? Aquele negócio de areia, não tem areia, não dá para ver, né? Então, ou é cálculo, né? Ou não tem areia, né? Ficar ali elucubrando se tem cálculo de 2, 3 milímetros, melhor não falar, não dá para ver, vai fazer uma tomografia, tá? Existe, a gente utiliza o Doppler colorido, né, para fazer, para nos auxiliar. Às vezes a gente fica em dúvida, será que é cálculo, não é cálculo, né? Não tem sombra, né? Então, mais do que a sombra, né, o Doppler com o artefato cintilante ou de twinkling, né, que eles falam, ele nos auxilia melhor do que a sombra acústica, tá bom? Importante lembrar, né, nesses pacientes que apresentam obstrução do trato urinário, se existe ou não sinais de ruptura de fornix, né? Então, aqui a gente vê, né, uma coleção líquida perirenal indicando que tem uma ruptura de fornix calicinal, né? Eu falo mais sobre o fornix calicinal na aula, que é o ponto de maior fragilidade ali do sistema coletor, né, quando você tem processo obstrutivo. E é importante a gente relatar, porque esses pacientes apresentam um risco 25% maior de evoluir com complicações tais como formação de abscesso, urinoma e sepse. Tá bom? Bem, em relação à hidronefrose, aproveitando aqui, né, que a gente está falando de nefrolitíase, a gente classifica em leve, moderado, acentuado, né? O leve é aquele grau mais inicial, né? O moderado é quando o sistema ele já está mais dilatadinho, às vezes com repercussão já para os cálices renais, porém não há comprometimento ainda, não há alteração do parênquima renal. A partir do momento que você começa a ter comprometimento do parênquima renal com afilamento, a gente fala que ele é de grau acentuado. Tá bom? Toda vez que a gente encontra, né, a hidronefrose, a gente precisa tentar identificar, né, o fator causal, né? Então, esses fatores podem ser obstrutivos, né? Por exemplo, um cálculo, um tumor, um coágulo, né? Porém, lembrar que existem fatores não obstrutivos, né? Então, por exemplo, refluxo vésico-ureteral. Então, o refluxo vésico-ureteral, dependendo do grau do refluxo, ele vai apresentar dilatação e não tem obstrução. E aqueles pacientes, né, que já tiveram uma hidronefrose acentuada foram tratados,
né? Então, houve uma melhora da hidronefrose, porém aquele sistema coletor não vai voltar a ser exatamente o que era normal. Tá? Então, às vezes você tem uma persistência de algum grau de dilatação residual. Tá? Bem, em relação às infecções renais, a gente vai rever algumas, né? Então, a gente vai rever pielonefrite aguda, xantogranulomatose e falar um pouquinho da tuberculose, né? Que geralmente são aqueles que são mais solicitados aí na prova, tá bom? Bem, pielonefrite aguda, né? Geralmente a via ascendente retrógrada, então a partir ali da bexiga, né, é a causa mais comum de pielonefrite aguda, tá? Geralmente ocorre aonde? Mais em mulheres que têm a uretra curta, você tem a contaminação pela flora fecal, né, e o agente principal então é o E. coli, tá? Pode ocorrer contaminação por via hematogênica, porém é bem menos comum. Nestes casos, o agente mais frequente é o Staphylo aureus. Quando você tem uma infecção do rim, né, então que é a pielonefrite, gente, ela pode ser difusa ou focal. Então, pegar todo o rim ou pegar um pouco ali, um ponto ali do rim, tá bom? Quando a pielonefrite é focal, ela pode assumir esse aspecto pseudotumoral, tem que tomar cuidado. Tá bom? Então, nessa forma focal, pode ter aspecto pseudotumoral e aquele foco de pielonefrite, né, vai aparecer como uma área hipoperfundida ao Doppler colorido. Tá bom? Antigamente chamava-se de nefrônia lobar. Se um dia vocês ouvirem, é a denominação antiga ali de pielonefrite focal. Tá? Bem, 80% das vezes o agente é o E. coli, a gente já viu. São fatores de risco para pielonefrite aguda: refluxo vésico-ureteral, que a gente vê bastante, calculose e obstrução urinária, independente da causa. Então, litíase, neoplasia, alteração congênita. Então, todas essas causas que levam a uma estase de urina, né, propiciam infecção, e pacientes imunodeprimidos, né, diabéticos. Tá bom? Bem, na fase crônica, né, da pielonefrite, o que vai acontecer com os rins? É aquele rim crônico, né, rim pequeno, hiperecogênico, com afilamento de parênquima. Quando a gente chega nessa fase de rim crônico, né, é difícil da gente dizer qual foi o motivo, qual foi a causa que levou o rim a ficar daquele jeito. Tá bom? Aquele aspecto que é o mesmo, né, para várias etiologias, para várias causas, né? Chega no final, fica tudo igual, rim pequeno, branco, tá? Bem, em relação ao ultrassom, aqui, né, um dado que todo mundo já sentiu na prática, a maioria dos exames de ultrassom na pielonefrite aguda é normal. 80% dos exames de pielonefrite, né, de exames de ultrassom do pielonefrite, né, vão dar normais. Então, significa que suspeita de pielonefrite aguda, se realmente for importante confirmar ou descartar, o método de eleição não deve ser ultrassom. Tem que fazer a tomografia, e não adianta fazer a tomografia para ver com protocolo para cálculo, litíase. Não, tem que ser tomografia com contraste, né? Porque vai aparecer como áreas de nefrograma, vai aparecer como áreas de hipoperfusão. Se você não fizer o contraste, não vai diferenciar, não vai conseguir fazer esse diagnóstico. Bem, a gente falou que a maioria é normal, porém, sobrou aqui 20% que pode apresentar alterações. Então, quais são essas alterações que podem aparecer? Então, aumento das dimensões do rim, hipoecogenicidade do parênquima com afilamento do seio renal. Isso por quê? Por edema, né? Então, você tem um edema do parênquima, então o parênquima vai ficar espessado, tende a ficar mais hipoecogênico, e o parênquima, como ele ficou espessado, o que ele faz com o seio renal? Ele vai lá e comprime o seio renal, tá? Então, o seio renal fica tipo uma fendinha, né? Ou às vezes não dá para identificar, tá bom? Perda da diferenciação córtico-medular. Podemos ter espessamento urotelial, né? Aquele que reveste por dentro
o sistema coletor, a pelve renal é mais fácil da gente ver. Podemos ter dilatação do sistema coletor, porque a gente tem algum grau de atonia nessas pelonefrites. Tá? Nas áreas, quando for pelonefrite focal, né, podem assumir aspecto pseudotumoral, né, e aparecer como áreas de hipoperfusão ao Doppler colorido. Tá bom? Bem, a pelonefrite xantogranulomatosa, gente, é uma pelonefrite que já caiu, né, algumas vezes na prova, porque ela tem algumas características, né? Então acomete mais mulheres, pacientes diabéticos entre quinta e sexta décadas da vida, né? É uma resposta, gente, imune atípica, né, a uma infecção urinária que é recorrente, né, ou que não foi bem tratada, né? Então aquela infecçãozinha que fica servindo de estímulo, né, para o sistema imunológico, que responde de uma forma diferente, tá bom? Os principais agentes são E. coli, Proteus mirabilis. Geralmente ela é unilateral, ainda bem, porque muitas vezes leva à perda total ou subtotal daquele rim, da função renal, tá bom? Bem, o que é importante a gente lembrar, 75% dos pacientes que têm pelonefrite xantogranulomatosa apresentam cálculo associado. E muitas vezes não é calclinho, é calclão, cálculos grandes ou coraliformes, tá bom? Então, os rins vão apresentar dimensões aumentadas, cálculos em 75% desses pacientes, e rim vira uma bagunça. Você vai encontrar várias massas inflamatórias no rim. Tá bom? Então, áreas hipoecogênicas, coleções, né? Então, essas massas inflamatórias hipoecogênicas e isoecogênicas, né, representam áreas de coleção, áreas relacionadas a cálices dilatados, abscessos ou de necrose do parênquima. Além disso, podemos ter coleções perinefréticas, né? E ainda bem, né, ela não é frequente, corresponde a menos de 1% das pelonefrites crônicas. Tá? Então, a paciente mulher, diabética, entre quinta e sexta décadas, com um rim grandão, cheio de coleção, massa inflamatória, o cálculo grandão associado, né, tem que pensar em pelonefrite xantogranulomatosa. Tá? Bem, em relação à tuberculose renal, né, o agente é o Mycobacterium tuberculosis, né, é importante a gente lembrar, o trato geniturinário é o segundo local mais acometido depois do pulmão. Tá, então, o primeiro é o pulmão, segundo, trato geniturinário. A disseminação geralmente ocorre, né, por via hematogênica a partir do foco primário. Tá? E quando a gente fala em tuberculose renal, né, essa tuberculose renal pode estar fazendo parte de uma forma disseminada, né, da tuberculose. Nesse caso, o paciente não apresenta um quadro clínico específico de rim, né? Ele tem uma alteração que é sistêmica, tá? Ou a gente pode ter a tuberculose renal de uma forma isolada. Não, ele tem tuberculose no rim. Não é no rim, mais no pulmão, mais no cérebro, mais no ciano articular, né? Então, uma forma isolada, tá bom? Bem, a tuberculose no rim geralmente começa na camada cortical. Tá? Então, geralmente, começa na camada cortical. Na camada cortical, começa o quê? A aparecer aqueles granulomas caseosos, início pequenininhos, vão coalescendo, formando abscessos maiores, que vão comprometendo o parênquima renal, e aí ele pode comprometer, né, o quê? Ele pode perfurar, erodir, comprometer o sistema coletor. Tá? Então, ele começa na cortical, né, cresce, coalesce, né, causa uma erosão do sistema coletor e aí ele se dissemina para o resto, o sistema coletor, bexiga, tá bom? Bem, quando ele está limitado ao parênquima, né, ele pode ter o mesmo aspecto de uma pelonefrite focal, né, assumindo um aspecto pseudotumoral, tá bom? Quando ele já invade, né, já se estendeu para o sistema coletor, ele começa a causar estenoses multifocais ali no sistema coletor, e aí ele pode provocar hidronefrose, afilamento de parênquima, levar a calcificações, né, distróficas.
tá? Então, aqui o resumo. Ultrassom, achados ultrassonográficos da tuberculose, variados e inespecíficos. Numa fase bem inicial, normal, pode ser normal, vão começar a aparecer pequenas lesões corticais, mal definidas, com ou sem calcificações. Eles vão começar a se coalescer, crescer, levando à distorção do parênquima renal, formando massas hipoecóicas, né? Podem erodir e se conectar com o sistema coletor, tá bom? Quando cai no sistema coletor, pode causar espessamento urotelial, né? Com ou sem envolvimento do ureter e da bexiga. Se tiver envolvimento da bexiga, a bexiga pode estar com a parede espessada e capacidade reduzida, é uma cistite, né? Calcificações podem ocorrer e pionefrose é a presença de pus, né? Então, no caso, seria aquele material de necrose, né? No interior do sistema coletor. Bem, naquela fase bem terminal, crônica, né? Ou ele fica pequeno, hiperecogênico, cortical afilado, com calcificações distróficas, então simula qualquer doença, outra doença renal crônica, ou às vezes ele pode ter calcificações, muitas vezes calcificações grandes, tá bom? No final das contas, leva a uma perda da função renal, né? E a gente denomina esse quadro ali, né, da perda da função renal de autonefrectomia, tá bom? Então, na fase mais final. Aqui, exemplos, né? Então, de necrose caseosa em estágios diferentes, então, dimensões diferentes. Esse daqui é um menorzinho, difícil de perceber, passa facilmente por uma pirâmide renal. Aqui, já maior, né? Porém, sem ainda envolver o parênquima. Aqui já uma coleção, um abscesso grande, maiorzão, né? A gente vê que tem conteúdo hipoecogênico, já determinando afilamento do parênquima, tá bom? Aqui que a gente vê que tem a pionefrose, né? Então você vê o sistema coletor dilatado, né? Com debris, formação de nível, aqui um outro abscesso no parênquima, aqui um abscesso no parênquima já com calcificações distróficas, né? E aqui, gente, eu sei que parece o rim, mas na realidade isso daqui, o rim é só esse daqui, né, que está aqui, que apresenta essa vascularização no Doppler colorido. Essa camada hipoecogênica que parece a cortical renal, na realidade isso aqui é uma coleção, é um abscesso perirenal, né, de origem de natureza tuberculosa, tá? Bem, vamos passar agora para a parte de tumores, começando pelos tumores benignos, tá bom? O angiomiolipoma, que a gente já viu ali na esclerose tuberosa, é o tumor benigno mais comum do rim, né? Ele é formado por, olha o nome, angiomiolipoma, né? Então, ele é formado por vaso de anjo, mio de músculo e lipoma, gordura, tá? Na maioria das vezes, eles vão ser únicos, pequenos, né, bem delimitados, paciente sem sintoma, e vai ser um achado de exame durante um exame de rotina ou um exame por algum outro motivo, né, na maioria das vezes. Porém, a gente já viu, né, que eles podem ser múltiplos bilaterais quando associados aqui com esclerose tuberosa. Então, paciente que tem múltiplos angiomiolipomas bilaterais, né, tem que se fazer pesquisa de esclerose tuberosa, tá? Bem, massa renal com gordura em um adulto é quase diagnóstico de angiomiolipoma, tá? Principal complicação, o que é? É a rotura desse angiomiolipoma com sangramento, principalmente naqueles tumores grandes, maiores que 4 centímetros. E no ultrassom a gente vai ver como nódulos, geralmente bem hiperecogênicos, tá bom? Mas aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, a gente viu que ele é formado de vaso, músculo e gordura, porém a proporção do tecido pode variar, né? Então, você pode ter angiomiolipomas que, se predominar, por exemplo, a parte muscular, o componente muscular, ele pode não ser tão hiperecogênico, né? Então, pode variar um pouquinho o aspecto. E outro, né, importante, carcinoma de células renais, principalmente aqueles carcinomas de células renais pequenos, né, eles podem ser hiperecogênicos também,
Tá? Frequentemente eles são hiperecogênicos quando são pequenos. Então não é todo nódulo hiperecogênico que é igual ao angiomiolipoma, tá bom? Então tem nódulo hiperecogênico que vai ser carcinoma, tá? Então precisa ser investigado. O segundo tumor benigno mais frequente é o oncocitoma, tá? Então de tumor sem gordura ele é o mais comum, né? E geralzão assim, ele é o segundo, ficando atrás ali do oncocitoma. A gente vai ver como uma lesão cortical sólida, né? Muitas vezes ela é grande na ocasião do diagnóstico, e pode apresentar uma cicatriz central, estrelada. Essa cicatriz, ela pode ser hipoecogênica, como a gente vê aqui, ou hiperecogênica, tá bom? Indistinguível de carcinoma de células renais, tá? Bem, falando em carcinoma de células renais, o carcinoma de células renais é o tumor maligno mais frequente no rim, tá? E dentre os tumores renais, gente, é aquele que dá mais metástases, né? Então tem maior potencial metastásico. Se você pegar todos os tumores de rim e as metástases que eles produziram, 90% das metástases vieram de um carcinoma de células renais, tá bom? O subtipo mais comum é o de células claras e ele pode aparecer de forma esporádica ou associado à síndrome genética, né? Então, com uma carga hereditária que a gente já viu, né? Que é a doença de von Hippel-Lindau. Então, a gente já viu que esses pacientes que têm essa doença têm uma incidência maior de carcinomas de células renais. A maior parte desses pacientes procura, né, o médico, por quê? Porque começa a ter hematúria, tá? Essa tríade clássica de hematúria, dor no flanco mais massa é observada em apenas 10%, tá bom? Então a maioria vem por hematúria, macroscópica ou microscópica. No ultrassom a aparência pode variar, desde sólido, cístico ou complexo. Eles podem ser hiperecogênicos, então a 48%, quase metade. Isoecogênicos ou hipoecogênicos. Quando são pequenos, geralmente são hiperecogênicos, né? Então se assemelhando aos angiomiolipomas. E quando grandes, né, podem ser hipoecogênicos, exofíticos com áreas císticas, representando áreas de necrose e hemorragia. Tá bom? Quando a gente está com um paciente que apresenta, né, que tem carcinoma de células renais, a gente deve sempre, né, olhar bem aqui, veia renal, veia cava, inferior, né, porque a gente precisa descartar o que é a presença de trombo mural, tá? Então, invasão de veia renal pode ocorrer até 23% desses pacientes e invasão de veia cava. Como é que a gente vai diferenciar se isso daqui é um trombo mural ou se trombosou? Chegou lá o tumor, aí deu um trombo na veia. É pelo Doppler. Você vai colocar o Doppler e vai ver se tem fluxo nessa veia, né? E não é fluxo venoso, porque fluxo venoso só poderia ser a veia, trombosou a veia, agora ela está recanalizando, né, reabsorveu parte do trombo e a gente volta a encontrar fluxo venoso. Não, é fluxo arterial, né? Então a presença de fluxo arterial nesse trombo é que vai levantar, né, a hipótese de se tratar de um trombo tumoral, tá bom? Bem, os principais locais para os quais o carcinoma de células renais manda metástases, né? Então são pulmão, fígado, osso, adrenal, rim contralateral e cérebro, tá bom? Bem, carcinoma urotelial. Estamos falando do rim, né? Então no rim, o carcinoma urotelial é o segundo tumor benigno mais frequente, depois do carcinoma de células renais. Tá? Por que eu falo que é no rim? Porque na bexiga ele é o primeiro, né? Então, dependendo do lugar, pode variar. No rim, ele é o segundo, tá bom? Ele é um carcinoma que se origina aqui, né, das células de transição, que revestem aqui o sistema coletor, tá bom? Devido a ele iniciar ali nas paredes, né, no epitélio que reveste aqui, né? Rapidamente ele pode produzir o que? Infiltração da parede da pelve, dos cálices, levando a distorção e dilatação, tá?
A gente já falou que ele é mais frequente aonde? Na bexiga e nos ureteres. Tá bom? Apenas 5 a 10% deles vão aparecer na pelve renal. Tá? É o tumor maligno que tem forte associação com o tabagismo e frequentemente eles são sincrônicos, né? Ou se desenvolvem por todo o urotélio ou eles podem ser multifocais e bilaterais. Tá bom? Então a gente vê aqui o ureter dilatado, né? Com os focos de tumor aqui tumor na pelve renal, tá bom? Bem, linfoma é um outro tumor que não é infrequente a gente encontrar, né, no rim, principalmente aonde? Nos pacientes que são HIV positivos, né? Lembrar que o rim não possui tecido linfóide, então o linfoma no rim é sempre disseminação de algum outro órgão, tá bom? Essa disseminação pode ser hematogênica ou por contiguidade, né? Principalmente aquele linfoma retroperitoneal. O subtipo mais comum é o não Hodgkin. E no linfoma, o comprometimento bilateral é mais comum que unilateral. O linfoma no rim, ele pode se manifestar de 4 formas. Então, envolvimento focal, que é o tipo mais comum. Ele vai aparecer como vários nódulos. Tá? Então, nódulos solitários ou múltiplos, hipoecogênicos, homogêneos ou eventualmente até anecoicos. A gente fala que é uma imagem que é pseudocística, né? Imitando cisto, porém não vai ter reforço acústico. Tá? Então, essa forma é a forma de apresentação, é a mais frequente. A outra forma de apresentação é de uma massa renal, né? Então, aqui ele vai simular o quê? Tipo um carcinoma de células renais. Tá? E é importante fazer essa diferenciação, porque o tratamento é totalmente diferente. Carcinoma tem que ir para cirurgia, o linfoma vai para quimioterapia. Tá? Esta forma de apresentação ocorre em 10 a 25% dos casos. A gente vai encontrar como lesões sólidas, né, que podem estar associadas ou não a linfonodomegalias retroperitoneais. No linfoma, gente, geralmente na fase pré-quimioterapia, pré-tratamento, o linfoma ele costuma ter um aspecto homogêneo, né? E depois da quimioterapia, ele assume um aspecto heterogêneo devido às áreas de necrose e hemorragia. Então, começa a apresentar áreas císticas, tá? Isso funciona não é só para o rim, não, é para a maioria dos lugares. Linfoma é assim. A outra forma de apresentação é a infiltração difusa, né? Então, ó, se a gente olhar aqui, o rim mantém, né, o seu formato, né? Porém, a arquitetura renal está toda bagunçada, né? Então, pirâmide com septo de Bertin, né, cortical, então você perde toda essa anatomia, né, decorrente então desta forma de manifestação que é a infiltração. E a quarta forma é invasão direta por massa linfonodal retroperitoneal, tá? Então, quando você tem essa invasão, pode ocorrer encarceramento vascular de vasos, de ureter, levando a hidronefrose. Existe essa forma aqui, gente, que é de envolvimento perirenal, né, que simula até se bobear, até um hematoma, né? Parece um tecido hipoecogênico que vai envolvendo o rim. Tá? Então, principais diagnósticos para um aspecto desses, ó, hematoma perirenal ou hematopoiese extramedular. Tá? Acometimento do seio renal por linfoma é raro, não é comum. Tá? Quando ocorre, a gente vai ver uma obliteração daquele tecido hiperecogênico gorduroso, ele vai ser substituído pelo tumor, que é mais hipoecogênico. E existe essa particularidade no linfoma. O linfoma, ele é um tecido mole, né? Ele é bem compressível, maleável. Tá? Então, o linfoma no seio renal, às vezes ele pode ter até dimensões um pouco maiores, mas não costuma causar hidronefrose. É diferente, é o que ajuda a diferenciar do carcinoma de células transicionais que a gente já viu, né? Que pode crescer na pelve, né? Então, o carcinoma de células transicionais, mesmo quando pequeno, ele já começa a produzir dilatação do sistema coletor. O linfoma, mesmo maiorzinho, pode não causar hidronefrose porque é um tecido maleável, bem molinho. Tá? Bem, em relação ao trauma renal, gente, lembrar que
Rins com cistos, tumores, hidronefrose, rins em ferradura, né? Eles são mais propensos ao trauma do que os rins normais. O diagnóstico de trauma renal, aquele diagnóstico, o paciente chegou no pronto-socorro com suspeita de trauma renal, o exame de eleição para fazer o diagnóstico não é ultrassom, é tomografia. Tá? Então, tomografia é o principal método na suspeita de trauma renal. Né? Então, para que serve o ultrassom no trauma renal? É para fazer o acompanhamento dos pacientes que já foram diagnosticados pela tomografia. Então, a tomografia diagnosticou lá o trauma renal. É um trauma renal de menor importância, o tratamento vai ser clínico conservador. Então, para fazer o acompanhamento daquele paciente, aí entra o ultrassom. Tá? Em relação a tipo de lesão, a gente classifica em 4. Já foi questão de prova também. Em 4 tipos. Né? Então, lesões de menor importância, né? Graças a Deus são os mais frequentes. Então, as lesões mais frequentes são as de menor importância. Incluem contusões renais, hematoma subcapsular, pequenos infartos corticais, né, que não se estendem para o sistema coletor e são aqueles que têm indicação de tratamento conservador. O outro tipo de lesão é lesão de maior importância, corresponde a aproximadamente 10%, então são lacerações renais que podem se estender para o sistema coletor, já infartos renais maiores, então segmentares, né? Aqui o tratamento vai variar conforme o paciente. Outro tipo de lesão é a lesão catastrófica, então corresponde a aproximadamente 5%, né? Engloba o quê? Lesão de pedículo vascular e laceração renal. Então, cirurgia de urgência, indicação cirúrgica. E cuidado, né? A questão de prova foi justamente essa. A avulsão da JUP, ela vai se enquadrar em qual tipo, né, de lesão? Ela não se enquadra em nenhum deles, porque ela só já é o 4º tipo. Tá? Então, a avulsão da JUP, ela é